Coríntios 4, 8 e 9, vai dizer assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amém? Eu peço que todos curvem a vossa cabeça. Senhor, vosso Deus, vosso Pai, queremos te pedir, Senhor Jesus, o discernimento da Tua palavra. Usa-me, Senhor, que não seja eu a falar, mas o Senhor a falar a Tua igreja conforme a Tua vontade, Pai. Desde já te pedimos e te agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero dar ao título dessa mensagem algumas motivações que causam o teu desânimo em buscar a Deus ou na presença, estar na presença de Deus. Eu quero falar algumas passagens, não vou falar todas, que vai causar desânimo na tua vida como cristão. Amém? Aqui no livro de Coríntios, Paulo ele vai falar que de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo aqui está a falar sobre as perseguições, né? E as provações que nós como cristãos iremos passar, né? Mas que a nossa confiança e o nosso refúgio deve estar no Senhor, né? Para que, mesmo sentindo-se abandonado e abatido, não seremos destruídos. Amém? O primeiro ponto que eu quero falar essa noite, que pode te levar ao desânimo, que vai te levar ao desânimo, fala assim pro teu irmão: amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. O primeiro ponto que vai te levar ao desânimo na tua vida espiritual é um amor exacerbado ao dinheiro. Pastor, o dinheiro é pecado? Não, o dinheiro não é pecado. O amor ao dinheiro é pecado. Amém? Então, esse primeiro ponto eu quero te levar literalmente a um desencorajamento sobre as finanças. Mas como assim, pastor? Eu não posso prosperar, não? Não é isso. Ao final dessa mensagem você vai entender. Tá bem? Vou te desencorajar em relação às finanças. Não que você não pode prosperar, você deve prosperar. Mas o teu coração não tem que estar literalmente no dinheiro. A palavra do Senhor vai dizer assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A partir desse versículo a gente vai olhar que se a gente colocar o reino do Senhor, o reino do céu em primeiro lugar, tudo que a gente precisa nos será dado, nos será feito, sem colocar o amor ou o dinheiro como um Deus na nossa vida, né? Hoje em dia eu vejo muitas pessoas, meu irmão Rodrigo, que está vivendo uma falsa prosperidade, uma falsa satisfação, né? Hoje em dia estamos vivendo numa era de tecnologia, onde estamos muito presos à rede social, a Instagram, outras coisas, e ali cada um posta o que bem entende. E muitas vezes o motivo daquela postagem, o que a gente está vendo ali, não é necessariamente a verdade literal do que está por trás. E as pessoas, elas vivem hoje em busca de viver uma vida, né, ao qual está sempre no futuro, ao qual está sempre no amanhã, ao qual elas se baseiam na realidade de outras pessoas, ou na realidade que aquelas pessoas querem mostrar, porque os bastidores a maioria das pessoas não querem mostrar, né? Então eu quero deixar aqui, Provérbios 28, 20 vai dizer assim, ó: o homem leal recebe muitas bênçãos, mas quem se apressa para enriquecer não ficará impune. 1 Timóteo 6 e o 9 vai dizer assim: no entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentações, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Mais um aqui para encerrar. Hebreus 13, 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse:
nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Amém? Ou seja, a palavra do Senhor está dizendo aqui, que a gente deve se contentar com o que a gente já tem. Que a gente deve se contentar com o que o Senhor Jesus já tem proporcionado para nós. E não viver sempre numa esperança de um amanhã. Não tem problema a gente almejar um amanhã melhor, da gente lutar, né, por uma vida melhor financeiramente. Não há problema nisso. O que eu quero falar aqui é que tem pessoas que perdem a comunhão com Deus, a paz de espírito por viver sempre ansiosas, porque ainda não estão vivendo naquele amanhã que desejariam. Mas a palavra do Senhor está falando aqui que a gente já deve se sentir grato e satisfeito com hoje, com o que a gente já tem. Porque se a gente parar para pensar, a gente não sabe nem se vai estar vivo daqui a uma hora. Não é assim? A gente não sabe o nosso próximo minuto, o nosso amanhã. Então, Satanás, ele tem prendido muitas pessoas numa falsa ilusão do amanhã. E a gente esquece de aproveitar a vida agora, de viver o melhor com a nossa família, o hoje. Porque estamos sempre de olho no amanhã. Não estejais ansiosos por coisa alguma, a palavra do Senhor fala, né? Se as aves dos céus, que nem plantam, nem semeiam, elas têm onde dormir, o que vestir, que dirá vós, que sois filhos, o Senhor diz. Se a gente olhar as aves do céu, elas se vestem com uma penugem, né, que Deus veste ela para não sentir frio. Elas têm onde dormir e Deus todo dia providencia o que elas haverá de comer. Que dirá nós que somos filhos do Senhor, né? E vai dizer aqui, no entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas. Você que ambiciona a riqueza acima de Deus, deixa eu te falar uma coisa, o inimigo vai cauterizar o teu coração em ouvir a voz do Senhor. E aí quando você não consegue almejar ou alcançar aquele resultado no tempo desejado, você vai ver que você vai começar a se desanimar e a se frustrar com Deus. Quantas pessoas já vieram falar e vêm falar comigo, pastor, eu já passei por isso. Pastor, parece que Deus não me ama, parece que Deus me esqueceu, porque parece que todo mundo é abençoado, menos eu. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Todo mundo tem o seu tempo de frutificar. Aleluia. Né? O profeta sempre fala que ele às vezes gosta de dar comparações. Nossa, como frutas. Tem pessoas que é como morango, que demora a florescer, demora a frutificar, tem estações próprias. Tem pessoas que as bênçãos delas são como, vamos dar uma suposição, banana. A banana tem todo dia tem no mercado. O morango você já não vê. Só que deixa eu te falar uma coisa, os valores delas são diferentes. Muitas vezes a tua bênção está demorando aos teus olhos, porque Deus ele está preparando o melhor para você. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu dar um exemplo aqui. Ló e Abraão. Gênesis capítulo 13 vai falar, né, sobre uma passagem de Ló e Abraão. Ló era sobrinho de Abraão e os dois estavam prosperando muito. O seu gado, o seu rebanho de ovelhas estava crescendo. E como aquilo estava se multiplicando muito, estava começando a ter desavenças. E Abraão, com muita prudência, para não exceder e evitar qualquer desavença com seu sobrinho Ló, ele vai dizer assim, olha a sabedoria de Abraão. Ló, olha aqui essa terra toda, escolhe aonde você quer ir, aonde você quer prosperar. O lado que você escolher, eu vou escolher totalmente o oposto. Olha só. E aí Ló, olhando pelos seus olhares humanos, né? Ló viu uma terra próspera, uma terra banhada de rios, uma terra onde tinha muito pasto, onde era bonita. E Ló logo escolheu aquela terra, não sabendo que futuramente seria a terra de Sodoma, onde haveria um povo ímpio, um povo perverso, um povo que não tinha amor por Deus. E a gente vai ver que no final da história,
Ló, ele paga um grande preço por não consultar a Deus na sua escolha. Porque a gente vai ver que aquela cidade foi destruída. A sua mulher, ela vira uma estátua de sal. As suas filhas embebedam ele e deitam com ele. Ou seja, Ló escapou com vida da destruição daquela cidade, mas pagou um alto preço na sua família. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O principal critério das nossas decisões sempre deve ser espiritual e não mundano. Aleluia. Quando você tiver de tomar alguma decisão na tua vida, consulta a Deus. Aleluia. Espere o tempo dele. Abraão foi para a terra totalmente oposta. A vista era o deserto, mas Abraão prosperou. Porque Abraão consultou a Deus. Abraão sabia que aonde ele pisasse a planta dos seus pés, Deus estaria com ele. Aleluia. Prosperidade, meu irmão. Muitas vezes não, prosperidade não tem a ver com condição financeira. Prosperidade tem a ver com estar no centro da vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Não deixa o amor ao dinheiro desanimar o teu amor por Deus. Amém? O segundo ponto que pode te levar ao desânimo, diga assim ao teu irmão: focar-se nas adversidades. Fala mais forte: focar-se nas adversidades. Fala ao teu irmão assim: não foca-te nas adversidades. Foca-te em Cristo. Livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, vai dizer assim: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Se te mostrares fraco no dia da angústia, Provérbios 24:10. Meu irmão Rodrigo me deu esse versículo, acho que foi ontem, mais ou menos isso. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Olha só. Ou seja, a palavra do Senhor está dizendo aqui, em primeiro lugar, quando a gente se foca nas adversidades, quando a gente se foca no problema, naquilo que a gente não pode resolver, automaticamente a gente já se torna fraco, porque a gente deixa a angústia e o medo tomar conta do nosso coração. E automaticamente, quando a gente começa a viver isso, a gente está dizendo para Deus que Ele não é suficiente e não é maior do que o nosso adversário ou do que o nosso problema. Então, automaticamente, quando a gente se foca nas adversidades, o nosso medo aumenta, a nossa fé diminui, e a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente começa a olhar, que a gente começa a andar para trás. E tem algo muito interessante que o Senhor me deu na casa do casal ali da irmã Daphne e o Jurandir, que o Espírito Santo falou assim ao meu coração, que o regredir não é andar para trás, é deixar de avançar em Cristo. Muitas vezes a gente não está andando para trás, mas estagnou a nossa vida espiritual e não se dá conta que a gente já está a regredir com Deus. Mas como a gente não tem se dado conta que estagnou, o inimigo vai tomando posse, vai ganhando espaço e vai colocando medo e afrontas na nossa vida, até o ponto da gente muitas vezes achar que o nosso Deus é pequeno, né? Não enxergar a grandeza e quem está conosco, porque a palavra de Deus diz assim: maior o que está em nós do que o que está no mundo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluias, glória a Deus. Então, tirar o foco das adversidades é um ponto chave para que a gente não venha cair num desânimo espiritual, né? Porque olha que a palavra de Deus diz aqui que a gente tem que ser sóbrio e sempre vigiar, porque o nosso adversário, o diabo, está sempre ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. Ou seja, ele está todo o tempo tentando nos derrubar. Ele não dorme, ele não brinca. Ele está sempre querendo uma oportunidade de nos travar espiritualmente, sempre querendo uma oportunidade de
e parar a nossa vida de oração, a nossa vida de busca com Deus e tirar o que é de mais precioso, que é a presença de Deus na nossa vida. Quando a gente começa a desanimar a nossa vida espiritual, quando a gente começa a parar uma vida de oração e desacreditar que Deus vai fazer o melhor, desacreditar que as promessas do Senhor não vai mais acontecer na nossa vida, é aí que o inimigo ele começa a ganhar força na nossa vida. E aí o desânimo começa a tomar conta do teu coração. E muitos outros problemas e aflições na tua vida começam a crescer, até chegar um ponto dele te matar espiritualmente. Levanta a tua mão e diga assim: a partir de hoje eu vou tomar posse, eu vou tomar força nas promessas do meu Deus, porque Ele vai combater as minhas batalhas por mim, e em todas, com Cristo, eu hei de vencer. Amém? Aleluia, glória a Deus. Terceiro ponto: se focar na perseguição. Hebreus 13:6 vai dizer assim: e assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Olha só que bênção, né? É aquilo que eu acabei de falar, maior que está em nós. Aleluia. Se a palavra do Senhor está dizendo que o Senhor é o nosso ajudador e que a gente não deve temer ao homem, a gente tem que parar de se preocupar com as acusações e com o que as pessoas pensam ao nosso respeito. Aleluia. O inimigo ele tem usado essa arma muito forte, principalmente ministerialmente, em todos os ministérios. O inimigo ele sempre usou isso, porque como ele não acha brecha em nós, muitas vezes ele quer achar pessoas para abrir brechas na nossa vida. Só que pessoas não têm o poder de nos tirar do centro da vontade de Deus. Aleluia. Mas muitas vezes esquecemos quem está conosco e começamos a nos focar, né, nas acusações, começamos a nos focar no que o homem pensa, no que ele pode fazer, esquecendo de quem está conosco. E quando começamos a fazer isso, o inimigo ele começa a jogar acusações e nos enfraquecer espiritualmente, porque estamos sempre preocupados com o que os outros estão a pensar de nós. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã. Se o teu coração está em paz com Deus, está obedecendo a palavra de Deus, não há o que você temer. Você não precisa provar nada a ninguém, a não ser a Deus. Aleluia, glória a Deus. 1 Pedro 4, do 12 ao 16 vai dizer assim, ó: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para os provar como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória e o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como um assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Aleluia, glória a Deus. É muito forte essa passagem, né? Olha o que Pedro está falando, que a gente não se surpreenda com o fogo que surge entre nós, ou seja, com a contenda, com a perseguição, com a difamação, seja lá com o que for, porque isso há de acontecer. Pedro já está afirmando que a gente não deve se surpreender com as perseguições e nem se entristecer com ela. Mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, ou seja, aquele que está em Cristo vai passar por perseguição. Aquele que está em Cristo vai passar por calúnia. Aquele que está em Cristo vai passar por difamação, ou seja lá o que for, porque Cristo passou. E Pedro está a falar aqui, não se entristeça, não desanime com isso,
mas antes alegrem-se, porque estão participando da mesma medida que Cristo participou. Aleluia. Porque quando a glória de Deus for revelada, vocês também exultarão com grande alegria. Aleluia. Aí ele vai dizer aqui, que se nós somos insultados por causa do nome de Cristo, felizes somos, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa em nós. Ou seja, a perseguição, a insulta, a afronta é sinal também, muitas vezes, que você está diante da presença de Deus. Porque se muitas vezes a gente deve olhar e se autoanalisar, que se o nosso irmão está nos perseguindo, é porque o Senhor Jesus, Ele quer implantar os frutos do seu Espírito em nós. Como assim, pastor? Então quer dizer que eu tenho que achar bom a perseguição? Em outras palavras, sim. Por mais que seja difícil e doloroso ouvir isso. Mas é a perseguição que vai te fazer um ser humano melhor. É a perseguição que vai te dar o amor ao teu próximo. É a perseguição, é a afronta, é a calúnia que vai te deixar mais forte e confiante naquele quem te enviou, que é Cristo. Aleluias. E ele vai dizer assim no verso 15, que se algum de nós sofre, não há problema, desde que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou que está em negócios alheios. Ou seja, que se a afronta não vir por conta do nosso pecado, não há problema. Amém? Diga assim: a partir de hoje, eu não irei desanimar com as afrontas que o inimigo, ele tem mandado à minha porta. Eu vou usar a perseguição para implantar o amor de Cristo ao meu coração. Que através da afronta, da perseguição, eu venha exercer o amor do Senhor Jesus ao meu próximo. Amém? O quarto ponto: pecados mal resolvidos ou encobertos. Esse aqui é um ponto muito interessante, que pessoas hoje em dia estão sofrendo por isso, né? Não sei se por falta de humildade ou timidez, mas o Espírito Santo falou, eu estava montando essa mensagem hoje, e o Espírito Santo falou muito forte esse quarto ponto ao meu coração. Livro de Tiago, capítulo 5, verso 16, vai dizer assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz e pode muito em seus efeitos. Aleluias. A palavra do Senhor está dizendo aqui que a gente tem que confessar os nossos pecados uns aos outros para que o nosso fardo seja aliviado. E tem muitas pessoas hoje que elas encobrem os seus pecados e vivem debaixo de um jugo de maldição e acusação. Porque quando a gente tem pecados encobertos, o próprio inimigo, ele tem acesso à nossa mente e coração e começa a nos acusar. Muitas vezes você não consegue atingir um nível espiritual maior porque você não consegue se abrir com ninguém e expor aquele seu defeito, expor aquele seu pecado, expor aquele algo em oculto que sempre te tira da presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, o inimigo ele está ganhando espaço na tua vida devido à tua falta de confessar o teu pecado, devido à tua timidez, devido muitas vezes à tua covardia, né? De não ter coragem de confessar o teu pecado. Mas a palavra do Senhor está dizendo aqui que quando a gente confessa o nosso pecado, um jugo de maldição é quebrado. E a palavra do Senhor diz assim, que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aleluia. Que possamos alcançar misericórdia essa noite. Glória a Deus. Não deixa que o inimigo tenha acesso ao teu coração. Quebra tudo aquilo que te amarra,
toda a voz contrária que te acusa. Diga assim: a partir de hoje, Senhor, o inimigo não irá mais falar ao meu coração. Todo jugo de maldição na minha vida, todo pecado encoberto, vai ser quebrado hoje, porque eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Eu quero viver o teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O quinto e último ponto para encerrarmos a mensagem. Diga assim ao teu irmão: falta de oração, ou orar de forma errada, com a motivação errada. 1 Timóteo 2,8 vai falar assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Olha só que forte. A palavra do Senhor está dizendo aqui que quando a gente for orar, a gente não tem que ter ódio e nem contenda com nossos irmãos, para que as nossas orações sejam atendidas, para que as nossas orações sejam ouvidas por Deus. Então tem muitas pessoas, eu já passei por isso, tá? Já passei. Isso é algo muito difícil, porque tem muitas pessoas que não ouvem a voz de Deus e até dizem assim: pastor, eu oro tanto. Já chegou fase da minha vida de eu orar tanto, meus irmãos, e não ouvir a voz de Deus. Eu dizia: o que é que eu estou fazendo de errado? Mas o que estava de errado era o meu coração, porque o meu coração tinha mágoa, tinha ressentimento, e eu não tinha localizado aquele problema ainda. Então era como se eu orasse e que nada surtia efeito. E sabe o que acontece? Eu comecei a entrar no título da mensagem, num desânimo espiritual, porque eu orava, mas eu não sentia a presença de Deus. Eu orava, mas eu não sentia mudança no meu interior. Eu orava, eu levantava da oração, mas eu continuava triste, preocupado e aflito. Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que perdoar para ser perdoado. Porque se Deus morreu e perdoou os nossos pecados, então é nossa obrigação perdoar os pecados do nosso irmão. Tiago 4 e versículo 3 vai dizer assim: ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o guardardes em vossos deleites. Ou seja, o outro ponto aqui da motivação errada na oração é quando você ora conforme os teus deleites, quando você ora segundo a tua vontade, quando você ora contrário à vontade de Deus. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo. Tem pessoas que oram assim: Senhor, mata fulano, porque fulano está me perseguindo. Eu já vi isso. Isso é uma forma errada de orar. Você não está orando de acordo com a vontade de Deus. Tem pessoa que ora assim: Deus, castiga agora aquele bruxo que me fez aquela macumba, que a macumba volte 10 vezes para ele. Mata ele, Senhor. Se você está orando para aquela feitiçaria pegar em quem te fez, qual é a diferença tua do bruxo? Nenhuma. Você está pagando da mesma moeda, só que a palavra do Senhor diz para darmos a outra face. A palavra do Senhor diz para tratar com amor, né? E não com mal, e não mal com mal. Então, muitas pessoas também oram assim: Senhor, eu quero morar em tal lugar, Senhor, eu quero ganhar tanto. Não há problema com isso, desde que esteja de acordo com a vontade de Deus. Porque se Deus te der uma medida maior do que o teu coração suporta, você vai se corromper. O dinheiro, ele é bom, mas melhor do que o dinheiro é a medida certa na presença de Deus. Deus nunca vai te dar nada que você não possa suportar. Tudo demasiado, tudo exacerbadamente é prejudicial na nossa vida espiritual. Então muitas pessoas ainda não entenderam e começam a orar de uma forma ao qual Deus não está atendendo a tua oração, e você está ficando frustrado na tua vida espiritual e desanimado. E não está entendendo porque muitas vezes acha que a tua oração não está sendo atendida, mas você não parou para analisar o porquê. Porque a tua oração não está de acordo com a vontade do Senhor. Quem está entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Todo mundo em silêncio. Diga assim para encerrarmos: a partir de hoje, eu quero orar, Senhor, conforme o teu coração, conforme a tua vontade. Diga assim: Senhor Jesus,
me dar a tua mente, me dar o teu coração, Pai. Eu quero ouvir o teu coração na essência. Eu quero orar segundo a tua vontade. Senhor Jesus, crucifica o meu coração. Eu quero viver os céus e não a terra, Pai. Eu quero dar valor ao que vem do alto. Coloca a mão no teu coração e diga assim: muda o meu coração, Senhor. Muda as minhas inclinações. Me dá as tuas inclinações, Pai. Implanta os frutos do teu Espírito em mim, Senhor. Coloca amor, gozo, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Diga: Senhor Jesus, eu quero viver a tua vontade, Pai. Me faz feliz segundo a tua vontade, Senhor. Eu não quero viver, Senhor, segundo as circunstâncias. Eu quero viver, Pai, o que a tua palavra me diz. Eu quero ser, Pai, o que a tua palavra diz que eu sou, para que eu possa ser feliz nessa terra. Aplauda o nome do Senhor.